Sejam muito bem-vindos ao Manual de Sobrevivência desses próximos eclipses que vão acontecer agora em setembro de 2025, no eixo Peixes e Virgem. Eclipses são eventos poderosíssimos que vêm para alinhar o nosso caminho, acelerar mudanças e nos colocar em direção ao que a gente veio viver. Os eclipses, eles sempre foram eventos muito temidos, mas eu acredito muito na sabedoria desses momentos. Eu venho refletindo bastante sobre esse momento que a gente está passando e por isso resolvi trazer vários insights aqui para vocês. Vamos então mergulhar na sabedoria desses signos mutáveis, entender o recado do céu e descobrir como navegar por esse período com muito mais leveza, clareza e confiança também. Preparados? Então bora lá! Se você está chegando agora, eu sou a Carol Cerqueira, sou criadora da Intuitiva, esse espaço em que eu falo sobre autoconhecimento através da numerologia e da astrologia. Se você gosta desses assuntos, eu te convido a me seguir e também apoiar o canal deixando seu like e o seu comentário, caso esse vídeo faça sentido para você. O eclipse é sempre um alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra. Um período em que um desses astros perde a sua luz é eclipsada, e até por isso sempre foi um período de muita tensão e medo, porque a Lua e o Sol sempre foram astros extremamente importantes para a vida na Terra. Quando a sua luz é apagada, podia significar um momento mais desafiador. E aí os eclipses, eles sempre acontecem em um eixo específico da eclíptica. Então o eclipse, ele só vai acontecer no nó do norte e no nó do sul. E o eixo nodal, eles representam esse caminho evolutivo. O nó do norte, ele vai indicar um lugar de missão no nosso mapa astral, de muito aprendizado, de destino. E o nó do sul vai representar o nosso passado, às vezes questões de vidas passadas e questões mais kármicas. Então, por isso que quando o eclipse acontece, ele está vindo acelerar muitos processos e no momento pode ser um pouco mais desafiador, talvez, mas ele acontece para alinhamento do nosso caminho. Os eclipses, eles sempre vêm em pares. Então, a gente vai ter um eclipse de lua cheia no signo de Peixes, no dia 7 de setembro, e um eclipse de lua nova no signo de Virgem, no dia 21 de setembro. É interessante a gente pensar também que lá no dia 3 de março de 2026 vai ter um eclipse de lua cheia em Virgem. Isso conta uma história, né? Porque o que começa a ser semeado agora nesse eclipse de lua nova em Virgem, a gente vai colher os frutos disso lá em março de 2026. Então, é um momento muito especial. Já vale eu dizer que o que é para acontecer já está acontecendo. Esse primeiro eclipse, ele acontece no signo de Peixes, que é um signo extremamente espiritual, fala muito da nossa intuição. Então é importante que a gente esteja muito mais atentas às sincronicidades. Presta atenção qual que é a temática que está acontecendo na sua vida nesse momento. Pensa na sua vida como uma série de TV. Qual que é o tema central desse episódio, dessa temporada da sua vida? Isso diz muito do que está desenrolando nesses eclipses. Presta atenção nas pessoas que aparecem, nas situações que aparecem, nas oportunidades que vêm. Não só no dia do eclipse, porque o eclipse é um evento extremamente poderoso que reverbera por até 6 meses ali depois que acontece. Então essas semanas, tudo que está acontecendo tem a ver com esse eclipse. Então todo o sim que você recebe, todo o não que você recebe, todas as portas fechadas e as portas abertas, tenha certeza que é um sinal do universo, é para alinhar o seu caminho. Eu quero começar falando sobre o signo de Virgem, porque a gente não só vai ter um eclipse no signo de Virgem, mas nesse momento a gente tá entre duas luas novas no signo de Virgem. Isso não é muito comum de acontecer. A gente já entrou nessa alunação virginiana e começou no grau 0 de Virgem, onde a Lua e o Sol se encontraram nesse grau 0, no primeiro grau. E a próxima Lua nova, ao invés de ser em Libra, ela vai acontecer em Virgem de novo. Só que aí no 29º grau, no último grau. Esses 2 graus, eles são graus extremamente fortes, manifestadores, são graus kármicos. Então olha só a intensidade, né, de tudo que está acontecendo agora. Virgem é um signo regido por Mercúrio, do elemento terra, e é um signo mutável. Signos mutáveis, eles nos preparam para essa mudança de estação. Libra é o signo que vem depois, é um signo cardinal, ou seja, que inicia uma nova estação. Então os signos mutáveis, eles têm uma certa flexibilidade, uma certa adaptação. Então não é uma terra fixa, uma terra que pode ser moldada, aperfeiçoada. E Virgem, né, por ser esse signo regido por Mercúrio, também tem a mente e a intelectualidade muito forte. É um signo que representa muito essa análise, a praticidade, a organização, a ordem. E a rotina também.
Mercúrio tem muito a ver com o conhecido, com aquilo que se repete, com o cotidiano. Mercúrio é um planeta mensageiro que faz as conexões, constrói pontes, que também pode traduzir o caos pela linguagem, né? Virgem é um signo muito associado à escrita. Então também tem muita sabedoria na rotina, no que a gente faz do cotidiano, muita sabedoria nos detalhes. E é por isso também um momento muito interessante para a gente reestruturar a nossa rotina, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Virgem tem a ver com a saúde do corpo físico, enquanto Peixes tem a ver com nossa saúde da alma, né, a saúde mental, a nossa espiritualidade. É aí que eu venho refletindo bastante, porque, né, Virgem, ele é o signo que representa o nosso sistema digestivo, o estômago e o intestino. E aí a gente pode pensar nisso como uma metáfora para a vida mesmo. O estômago, ele sempre vai receber o alimento, ele seleciona, ele transforma, filtra, né? E o intestino, ele vai e absorve aquilo que é essencial e elimina todo o excesso. Virgem tem a ver com a nossa capacidade de digerir as informações, os alimentos também, mas digerir as informações, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E se Virgem organiza, delimita, separa, cataloga. Esse período tem muito a ver com esse filtro que a gente faz e com que a gente tem tido a capacidade de digerir. O que de acontecimentos na sua vida, ou de pensamentos, ou de emoções que você só tá engolindo e não tá conseguindo digerir tudo isso. Se a gente não consegue digerir as emoções, isso vai acabar se manifestando de uma certa forma. Se a gente ignora ou rejeita algo, isso vai se manifestar. Na temporada virginiana, isso pode se manifestar muito pelo corpo. Então, às vezes, alguma sensação que você tem, alguma doença que aparece, alguma manifestação mesmo, tanto no corpo quanto também na saúde mental. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na energia pisciana. Isso pode ter muito a ver com aquilo que a gente não está conseguindo digerir. E esses eclipses, né, principalmente o eclipse de Peixes, ele vem muito como um período de filtrar, de eliminar excessos, de limpezas mesmo. Então é pensar também o que está te intoxicando que você precisa eliminar. E isso pode ser uma crença, um hábito, um medo que você tem, algo que de alguma forma também pode estar te travando. É até importante falar para a gente cuidar um pouco mais da alimentação nesse período, principalmente perto dos eclipses. É um momento que a gente vai definitivamente precisar olhar muito mais para a nossa digestão. E a natureza, ela é compensatória, então o corpo ele vai buscar equilíbrio. Ele vai querer ajustar todos esses desequilíbrios. Então, essa atenção plena também, né, na presença, ajuda muito a gente a entender onde que a gente precisa soltar esses excessos. Aí lembra que tudo na falta ou no excesso vira sombra. A energia de Virgem, né, nesse excesso todo mercurial, a gente fica muito mais racional, muito mais pessimista, pensando demais nas coisas, muito ansiosas. Aí vem uma crítica, né, interna muito forte. Virgem também fala dessa busca pela perfeição, a gente querer ser útil o tempo inteiro, querer ser produtivo o tempo inteiro. Virgem tem muito a ver com controle. Aí tem muitas virginianas e piscianas também que são muito controladoras, né? Que tem essa necessidade de controlar demais. Se você tem, né, a lua, ascendente, né, planetas importantes em Virgem, você pode perceber isso em você. E se você não tem nada, mas, né, nesse período virginiano, isso pode aflorar de uma forma mais intensa. Mas o chamado tá para entrega, né, para soltar o controle e lembrar que a gente não tem controle sobre tudo. Lembrando que os eclipses eles vão tocar áreas específicas do seu mapa astral, e você tem esse mapa, essa bússola sua, e como tudo que tá fora é igual ao que tá dentro, através dos posicionamentos dos planetas no momento exato que você nasceu, a gente consegue entender muita coisa do que tá acontecendo por aí, internamente. Todo mundo tem, né, esse eixo Peixes e Virgem, então eles estão tocando uma casa do seu mapa astral, e aí pode ser que, além de estar tocando uma casa do seu mapa astral, ele também pode estar tocando um planeta. Então, ele pode estar tocando Mercúrio, Marte, o seu Sol, o seu ascendente, a sua Lua. Tudo isso aprofunda ainda mais como esse eclipse está impactando você. A leitura de mapa, ela vai revelar aí onde você precisa soltar, entregar, confiar, as movimentações, né, exatamente estão acontecendo aí para você não se sentir perdida, né, para você ter essa guiança. Agenda a sua leitura de mapa, o link tá na descrição. Do outro lado, a gente tem o signo de Peixes. Peixes é um signo regido por Netuno e por Júpiter, pela astrologia tradicional, enquanto o Virgem está muito atrelado à praticidade,
a materialidade e o corpo. Peixes tem muito a ver com a nossa alma, com a espiritualidade, com a intuição, com as emoções. Peixes, ele rege os nossos pés. Eu acho muito bonito, simbólico, né? Como se a gente estivesse sendo guiados mesmo por algo muito maior. Peixes é o último signo do zodíaco e ele representa esse todo, né? Enquanto Virgem, ele separa. Peixes, ele fala desse todo, dessa completude. E Peixes é um signo de água mutável. Então, ele é muito adaptável. E aí que aqui a gente precisa aprender sempre a filtrar e não ser esponja, né? Porque com a energia pisciana a gente pode confundir muito isso, né? Quem é pisciana aqui, quem tem aspectos importantes no signo de Peixes, pode sentir que realmente você pega muito a vibe do lugar, né? Sabe quando você entra num lugar e aí você sente a energia, você sente a vibe, você tem essa energia meio de esponja, né? Pegar um pouco a energia do lugar e das pessoas que você tá perto. Peixes é um signo que consegue, né? Se adaptar muito e aí precisa tomar muito cuidado para não se perder no outro. Precisa filtrar. Um pouco mais difícil para Peixes esses limites. O eclipse que acontece no dia 7 é um eclipse de lua cheia, então é um eclipse que vai trazer muita coisa à tona. E é um eclipse que traz muita coisa que está no nosso inconsciente. E aí talvez você esteja nesse momento sentindo muitas coisas, né? Sentindo às vezes muitos medos ou revivendo traumas do passado, ou até lidando, né, com uma ansiedade, com uma depressão, com questões mais intensas de saúde mental. Aí lembra do que eu comentei no começo do vídeo sobre os eclipses, né? O eclipse de lua cheia, a lua tá oposta ao sol e a terra tá no meio. E aí o que acontece é que a sombra da terra é projetada na lua, e a lua ela fala de passado. A lua ela representa o nosso emocional. Então esse eclipse pode trazer muitas questões do passado, questões emocionais para a superfície, questões kármicas, questões do inconsciente. O eclipse ele acontece no 15º grau de Peixes, né? Então, se você tem o seu mapa astral, dá uma olhada ali onde que ele tá pegando, se ele pega algum planeta perto. Esse é um período que a gente vai ter que lidar com as nossas emoções muito fortemente. E muito provavelmente de emoções que são mais difíceis de lidar, emoções que não foram muito bem digeridas. Lembra aí do que eu falei do signo de Virgem, né? Nesse momento a gente está tendo que digerir muitas coisas. Se a gente olhar para os regentes de Peixes, Netuno e Júpiter, Júpiter está em Câncer, né? Então também pode vir muitas temáticas em relação ao feminino, à maternidade, criança, né? A questões com adultização, né? De crianças relacionadas à sua criança, né? Ao momento da sua infância, a nossa necessidade de acolhimento. E o Sol, ele tá em Virgem, né? E o Sol, ele tá em Virgem pertinho de Mercúrio nesse eclipse. Então, a gente pode estar manifestando muito inconscientemente através dos nossos medos. Então, é importante a gente entender se tudo que a gente está sentindo é realmente realidade, ou é uma dor do passado, ou questões que a gente não digeriu, e a gente está com medo de que aconteça novamente. Então, esse excesso de Peixes, né, essa energia netuniana, essa nebulosidade, esses medos inconscientes, eles podem vir. E aí que a gente vai ter que usar um pouco a energia virginiana, né, da racionalidade. Então, colocar um pouco mais o pé no chão, um pouco mais racional, mais prática. A gente pode estar muito conectada, né? Essas questões emocionais e aos medos. É importante também nessa energia pisciana a gente se conectar com a fé, com aquilo que a gente acredita, conectar que a gente está sempre sendo amparados por algo maior, né? Porque o eixo Peixes e Virgem, eles falam muito do controle e da entrega. Então é realmente o momento de entregar um pouco, de confiar um pouco mais na vida. Mesmo que as coisas estejam parecendo que estão desandando, que estão desorganizadas, que estão meio caóticas. Recentemente eu estava numa aula da Rafaela Pedrosa, que é uma astróloga maravilhosa, que eu amo muito, e ela estava dizendo exatamente que pode parecer muito que a gente está retrocedendo por estar lidando com as emoções ao invés de estar super produtivas. Pode ser que você esteja sentindo que você não está tão produtiva, às vezes você está olhando suas metas no começo do ano e talvez você não conseguiu fazer tudo o que você tinha colocado que você ia fazer, mas na verdade isso é avanço, porque é exatamente o chamado da gente olhar para as nossas emoções e digerir o que está acontecendo, porque isso faz realmente parte desse processo. A gente também está sendo chamadas para sair um pouco da idealização e aceitar a realidade. Então pensa que esse momento pede equilíbrio, então pede essa fé, essa confiança, mas andando junto com a racionalidade, não no excesso,
mas aquele toque de realidade que deixa a gente no equilíbrio. A Lua, ela vai estar em trígono, ou seja, um aspecto positivo com Júpiter, o grande benéfico, e o planeta da justiça, da verdade. A gente tem que estar conectados com a nossa verdade emocional. O mais interessante é que todos os planetas geracionais, aqueles planetas lentos, né? Então a gente tem Urano, Plutão, Netuno, eles estão entre o grau 0 e o grau 1, todos no primeiro grau, em sextil, né? Fazendo uma conversa como se eles estivessem reunidos em uma grande reunião. Esses planetas, eles têm muito a ver com essa guiança maior, né? Como se a gente tivesse realmente sendo levados por essa guiança, né? A gente tem que confiar um pouco mais na vida e tentar sair um pouco mais desse controle excessivo que a gente tem. O eclipse que acontece no dia 21 de setembro é o eclipse em Virgem. E aí vai ser esse eclipse da segunda lua nova no signo de Virgem em um grau fortíssimo, né, kármico também. Dessa vez, a lua passa em frente ao sol. E eclipse de lua nova, ele é um momento, né, de realmente de semear coisas novas, enquanto esse eclipse de lua cheia, ele estava pedindo limpeza de questões do passado, né, desses medos, desses traumas, dessas questões inconscientes que vêm à tona. A lua nova, ela vem para trazer um novo respiro. Então, tem um chamado para materialização, para organização da rotina, da saúde, do bem-estar. E aí existe também nesse momento um grande trígono, um aspecto positivo entre a Lua, Urano e Plutão, planetas que indicam mudanças, renovação, transformações. Então é um momento de mudança mesmo, de se reinventar a sua rotina, a forma que você está lidando com a sua saúde, o seu corpo, com o seu autocuidado. Quiron, que é o curador ferido, né? Esse ponto do mapa que indica uma ferida de alma nossa, que parece que nunca cicatriza, ele está em um aspecto um pouco desafiador, ele está numa quadratura, uma quadratura com Plutão e com Júpiter, então é como se a gente estivesse sendo encurralados para resolver essas dores e essas feridas internas, né? Também é um período para colocar limites e para se posicionar. Isso é interessante porque Vênus vai estar em Virgem naquele momento já, né? Então, essa movimentação, né, em direção à nossa rotina, botar a mão na massa, e Marte, que estava em Libra no primeiro eclipse, vai estar em Escorpião. Então, assim, é como se nesse primeiro eclipse do dia 7, a gente sentisse que a gente está meio sem conseguir se defender, né? Marte em Libra, ele não está muito confortável. Então esse eclipse, esse primeiro eclipse, eu sinto que ele vai ser um pouco mais desafiador do que o segundo. No segundo, a gente já fortalece um pouco mais a nossa coragem. Marte, ele vai estar num signo que ele domina, né? Ele está domiciliado. Então é como se a gente fizesse toda essa limpeza, depois renascesse com muito mais força, muito mais coragem. Se permita filtrar as informações mesmo, eliminar os excessos, confiar muito mais na sua intuição, confiar que você está sendo guiado por algo muito maior. Esteja presente, muito atenta para observar os sinais e as sincronicidades. Veja a sua rotina de saúde e de bem-estar. E lembra que tudo que está acontecendo é para alinhar o seu caminho. O que vai acontecer já está acontecendo. Que a gente siga aqui juntas para entender todos esses chamados do céu. Se você precisa de um amparo, se você quer a minha guiança para ler e traduzir o seu mapa astral, não deixa de marcar a sua consulta comigo. O link está na descrição. Confia no processo, deixa um oi aí nos comentários para eu saber que você passou por aqui e seguimos juntas. Um beijo.